Bom, gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês que a turma da lacração tá dizendo muito sobre história indígena, sobre os índios foram dizimados, os índios foram queimados, e etc, etc, etc. Sobre a história do Brasil. Bom, os índios, já antes da chegada dos portugueses, derrubavam a mata. Cara, você tem que derrubar a mata para fazer a tribo lá. A oca, essas coisas todas, o barquinho que ele vai usar, a flecha, né? A lança que ele vai usar para pegar o peixe, tudo isso exige uma ação do homem na natureza. Então o índio não estava preocupado com a ecologia. Né? Aí chegaram os portugueses, dizimaram os indígenas, tudo mais. Tá certo que houve morte, houve matança contra os indígenas. Não vou negar isso. Né? Mas tem uns certos exageros, por exemplo, fala que os portugueses destruíram a Amazônia. Os indígenas vendiam o pau-brasil para os portugueses. A coisa era uma coisa de louco, que depois o governo português acho que teve que fazer uma restrição, né, do pau-brasil. Então, assim, os indígenas, eles iam para a mata e caçavam, e cortavam o pau-brasil para vender para os portugueses. Poxa, aquilo rendia. E sobre a matança de indígenas, os próprios indígenas matavam os outros indígenas. Antropofagia, né? Antropofagia, lá comer a carne do outro índio, né? Ou Confederação dos Tamoios, que essa gente não sabe, né? Que foi lá do conflito entre grupos indígenas, teve apoio dos portugueses, apoio para um lado, os franceses do outro, e deu uma confusão. Então teve tribos indígenas matando outras tribos indígenas. Isso aconteceu, gente, né? Então isso já é uma coisa que já deveria saber, o povo já deveria saber, né? Então, por exemplo, tem uma obra de literatura muito famosa, por exemplo, assim, fala da morte dos indígenas, do conflito, né? Que é o Guarani, né? Que o índio lá, ele era um amigo, ele apaixonou por uma menina da elite, e essa pessoa galera da elite estava brigando com uma tribo, outra tribo desse índio, né? Então teve os conflitos. Gente, estudar as coisas, cara. Não pode sair por aí falando tanta besteira, tanta bobagem sem estudar, né? Essa gente acho que nunca pegou um livro de história para ler. Tô falando um livro sem ser um livro didático. Porque para falar um monte de coisa como a Anitta veio falando, se você não tem descendente de indígena, né? Não sei o que, blá 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 blá, que não é seu. Vou falar, filha, a grande maioria dos brasileiros tem uma parte ali do DNA mitocondrial, né? Mitocondrial, isso é uma pesquisa do FMG, que vem dos indígenas. Tem a parte ali que é indígena, a grande maioria dos brasileiros, né? E outra coisa, o indígena pode ter vendido a terra para alguém, né? Então, assim, é umas coisas muito sem sentido dessa turma da lacração. Bom, gente, é mais ou menos isso que eu quis dizer. Vou deixar umas imagens sobre a antropofagia, né? Para vocês verem que a galera inventa muita coisa, né? E uma das coisas, por exemplo, para comprovar que os indígenas também destruíram a natureza, eles faziam a coivara, né? Que é atacar fogo lá na mata lá para derrubar as coisas, né? Para eles fazerem as coisas que eles queriam. Gente, não havia tecnologia naquela época, do século XVI. Então vamos estudar um pouco. Vamos estudar. Isso aí, gente. Valeu.